Boa noite. Estamos iniciando uma jornada hoje, uma série nova, e esperamos contar com todos vocês em todos os capítulos, e se hoje você sair daqui e falou, puxa, ainda faltou alguma coisa, é por isso que a gente faz série. A gente entra às vezes em alguns assuntos que exigem um pouco mais de aprofundamento, então a gente divide em alguns capítulos. Então hoje é só o primeiro capítulo dessa série Imagine. E o que nós queremos com isso? Nós queremos ajudar a vocês, porque os dias estão tão difíceis hoje que a gente parou de sonhar. Não é verdade? Trabalho está difícil, relacionamento está cada vez mais difícil, e a gente tem deixado de sonhar, de imaginar um futuro melhor, uma condição melhor para as nossas vidas, para as nossas famílias. Então essa série tem esse propósito, de resgatar os sonhos, a nossa imaginação, o nosso pensamento, talvez motivar o nosso pensamento a voltar a sonhar com coisas bacanas, porque eu tenho absoluta certeza que o plano de Deus para cada um de nós é de que a gente viva bem, e viver bem não significa apenas, ou não significa salário, ou quanto você ganha, quanto você não ganha. Viver bem, ter sucesso, não é a mesma coisa do que ter fama. Ter sucesso é você ser bem-sucedido naquilo que você faz. Seja lá qual for o seu trabalho, seja lá qual for a sua profissão, ou seja qual for o estágio da sua vida. Sucesso é ser bem-sucedido naquele momento da sua vida que você está vivendo. Se você é adolescente, se você é jovem, se você é maduro, se você já está aposentado, a Bíblia e os ensinamentos bíblicos servem para nos deixar viver uma vida melhor no momento exato que cada um de nós está vivendo. Bom, essa semana eu conversei com algumas pessoas aqui no nosso atendimento, e uma em especial, que obviamente eu não vou dar nenhum detalhe, mas assim, uma história em especial me chamou a atenção, de uma pessoa que tem uma mágoa muito grande com Deus. Uma pessoa que perdeu um ente querido há muitos anos atrás, e até hoje ela não consegue ter um relacionamento com Deus por causa dessa perda. Isso me faz pensar um monte de coisa. Eu não faço nenhum pré-julgamento, pelo contrário, eu amo uma pessoa assim, que ainda não entendeu o plano de Deus, o projeto da salvação, não entendeu quem é Deus e como Deus age. Então eu tenho orado por essa pessoa, tenho certeza que um dia Deus vai mudar o coração dela, mas é uma pessoa que não entende o plano de Deus. E quando eu olho ao meu redor também, alguns amigos meus, até cristãos e outros não cristãos, eu vejo que muita gente se confunde sobre quem é Deus e o que Deus planejou quando Ele enviou Jesus Cristo, qual que foi o plano de Deus para as nossas vidas, qual que é esse plano de salvação. Eu vejo que está uma confusão. Eu vou dar um outro exemplo. Semana passada, um amigo meu, nem mora aqui, mora no Rio de Janeiro, não é cristão, tudo, divulgando lá pela rede social um alerta do perigo que nós estamos correndo se um evangélico chegar à presidência. Aí, vocês podem ficar tranquilos, não vou fazer campanha política, não é do nosso feitio isso, mas, assim, uma manifestação de repúdio, querendo alertar as pessoas, olha o perigo, porque se tiver um evangélico, imagina, nós vamos perder a liberdade e muita gente vai ser tratada com preconceito, com rejeição e tudo. Eu lendo aquele post, lendo os outros comentários ali que adviram daquele post dele, eu fico assustado. Muita gente tem uma imagem completamente distorcida de quem é Deus. Muita gente tem uma imagem completamente distorcida do que é ser cristão. E essa imagem distorcida não são só os não cristãos que têm, muitos cristãos também têm. Eles mesmos se perdem por não entender o plano de Deus perfeitamente. E às vezes, alguns de nós acabamos sendo mesmo julgadores, pessoas que fazem acepção de pessoas, que não se aproximam de certos tipos de pessoas. Às vezes nós acabamos fazendo isso, então é um problema que nós precisamos resolver para voltar a sonhar. Então, quando a gente pensa em voltar a sonhar, a imaginar uma situação melhor para as nossas vidas,
eu chego à conclusão que nós precisamos começar do começo, da base, voltar às origens. O que é que significa tudo isso? Por que você está aqui na igreja e não está na sua casa assistindo Fantástico? Por que nós nos inspiramos nesse livro? Qual a razão? Qual a sustentação da nossa fé? Qual a base da nossa fé? Qual a fundamentação da nossa fé? Por que você deu passo? Por que essa garota que acabou de dar o testemunho, que eu acompanhei todo o processo dela, desde quando ela odiava cristão, até chegar nesse ponto de dar o testemunho de que agora ela é uma seguidora de Jesus Cristo, por que as pessoas têm todas essas dificuldades com as coisas relacionadas com o Evangelho? Por que é tão difícil entender? Então, a gente precisa voltar lá do princípio, lá do comecinho, a falar sobre fé. O que é a nossa fé? De onde que vem a nossa fé? Qual a base da nossa fé? O que é que Deus quis dizer quando Jesus pronunciou essas palavras? Ele fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira, amou tanto o mundo, que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele, o quê? Crê. O que Deus deu, Deus amou, Deus ofereceu, e nós temos que crer. Mas o que é esse crer? É crer no quê? Eu sei que a gente se confunde, eu sei que muita gente pensa que é uma coisa etérea, é um mito, é uma coisa mística, uma coisa religiosa, e nós vamos descobrir hoje que não é nada disso. Mas a fé é o fundamento de qualquer religião, qualquer coisa que você vai seguir. Aliás, quando você pergunta para uma pessoa, que você quer perguntar educadamente sobre a religião, sobre o que ela acredita, o que você pergunta? Você pergunta qual a fé que você professa. Não é assim? Qual a fé que você professa? Porque todo mundo crê em alguma coisa. Todo mundo crê, todos vocês creem em alguma coisa. Eu nem digo que todos creem em Deus, mas todos creem em alguma coisa. O ateu crê que não é nada disso. E aí ele desenvolve as teorias dele para dizer que não é nada disso, que isso não é bem assim, a coisa não é assim, mas todo mundo tem uma crença. Então, qual é a base, qual é a sustentação da nossa fé? O que é essa tal palavrinha tão curtinha e que nos confunde tanto, às vezes, fé? Bom, então, primeiro, o que não é fé? Fé não é um sentimento, fé não é exatamente uma coisa que tenha que ser sobrenatural, envolve, mas não é isso. Fé não é uma coisa também metafísica, fé é uma coisa muito simples e que vocês vão, eu espero, entender hoje aqui. Bom, fé, a base da nossa fé é um fato histórico, algo que aconteceu na história da humanidade. O fundamento do que nós cremos é algo que aconteceu no século I, que na época não chamava século I, era um outro calendário que se usava, mas foi tão importante o que aconteceu naquele momento, que anos mais tarde chegaram à conclusão que a humanidade precisava ser dividida entre antes desse acontecimento e depois desse acontecimento. Por isso que virou século I, quando Jesus apareceu aqui na Terra. Mas é interessante a história de Jesus, o fundamento da nossa fé é interessante, porque Jesus nasceu numa cidadezinha desse tamanhozinho. Nazaré não era nada, era um vilarejo, não era nem uma cidade. Era um vilarejo, muito pequenininho. Jesus nasceu ali. Jesus teve 3 anos apenas de ministério. A única coisa que tudo que você conhece sobre Jesus Cristo foi durante 3 anos, dos 30 aos 33 anos. Só 3 anos de ministério. Jesus não tinha do seu lado a mídia. Ele não dava entrevista em televisão, não falava em jornal. Pelo contrário, naquela época, no século I, imperava o Império Romano, que mandava em tudo. Os judeus serviam ao Império Romano, que era muito poderoso, que tomava conta de tudo. Então, pelo contrário, Jesus enfrentou uma oposição muito grande. Queriam destruir o ministério de Jesus ali no começo, só porque ele fazia alguns milagres, que chamavam a atenção de muitas pessoas. Aí eles queriam parar com aquilo. Então Jesus foi muito perseguido, você sabe disso. Imagina,
Um cidadão simples, um carpinteiro, numa cidadezinha muito pequenininha, não foi numa metrópole, pobre, sem a mídia, pelo contrário, com oposições por todos os lados. Como que esse ministério prosperou? Como que foi para frente? Se não houver alguma coisa a mais, se não for verdade isso que nós estamos falando, como que esse ministério foi para frente? Jesus ainda tinha uma qualidade interessante, que talvez fosse até incômoda, né? Jesus lia pensamentos. Imagina se eu tivesse esse poder de, ao conversar com você, saber exatamente o que você está pensando, ou qualquer pessoa tivesse esse poder. Imagina a loucura, né? Você ia ficar falando, não pensa, para. Né? Você queria ficar batendo na cabeça para parar de pensar. E Jesus tinha essa capacidade. Às vezes Jesus estava conversando, que ele sabia o que os discípulos estavam pensando, ele se virava e falava com eles. Mas Jesus, daquela cidadezinha, sem a mídia do lado dele, com aquela opressão toda, Jesus veio trazer uma mensagem muito simples, que era a possibilidade de nós nos religarmos com Deus. Essa era a mensagem de Jesus. Ele veio oferecer a possibilidade de, através dele, nós nos religarmos com Deus. Daí que, muita gente sabe disso, daí que vem a palavra religião, que é de religare. É religar com Deus. Religião é uma palavra muito bonita, que de tanto mau uso, talvez ela está confusa hoje. Mas religião nada mais é do que religar com Deus. É isso que Jesus veio oferecer. E é nisso que se baseia a nossa fé, nessa pessoa de Jesus Cristo. E aí, você escolhe crer ou não crer. Mas a base da nossa fé é essa pessoa, esse fato que aconteceu no século I. Bom, ninguém em sã consciência diria que aquele movimento liderado por Jesus e mais 12 pessoas muito simples, pescadores, publicanos, pessoas muito simples, ninguém podia esperar que aquele movimento saísse, ultrapassasse o primeiro século. Por quê? Por causa da dominação do Império Romano. Era impossível, na época, alguém imaginar que aquilo poderia ir adiante, se não houvesse por detrás de tudo uma grande verdade, que se Jesus não fosse o Filho de Deus. Se Jesus fosse só mais um profeta, como algumas pessoas querem dizer, jamais aquilo teria ido adiante. Jamais teria ultrapassado o primeiro século. Tem histórias e mais histórias sobre o que o Império Romano fazia naquela época, a opressão, os impostos caros sobre as pessoas. E qualquer pessoa que discordasse, eles mandavam matar. Simples assim. Surgiu um ali falando uma coisa diferente, manda matar. Mas é muito simples, não tinha dificuldade nenhuma em mandar matar. Então, era muito difícil imaginar que esse império poderosíssimo iria deixar um movimento desse ultrapassar aqueles anos que Jesus estava na Terra. E era inimaginável pensar que o próprio Império Romano um dia iria se acabar, porque eles dominavam tudo, era o império mais forte do mundo na época. Então, era impossível imaginar que aquilo ia ser derrubado um dia. E foi completamente destruído lá no ano 476. Bom, quem poderia imaginar que o grande imperador César Augusto, imperador na época que Jesus nasceu, passaria para a história não como um grande imperador, mas como um rodapé da história de Jesus Cristo. Você conhece César Augusto hoje porque está lá em Lucas, capítulo 2, tem um versículo 1 de Lucas 2, ele diz o seguinte: naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Por causa dessa citação única na Bíblia, desse acontecimento, do recenseamento que César Augusto fez, é que você e eu conhecemos César Augusto, senão ele seria um desconhecido. Mas quando que na época alguém ia imaginar isso? Que aquele carpinteiro ia ser muito mais conhecido do que o imperador romano, o homem mais poderoso do mundo na época. Mas foi assim, ele só está aqui porque ele fez o recenseamento, que fez com que José e Maria fossem para Belém, por causa do recenseamento, e aí Jesus nasceu lá. Quem poderia imaginar que uma obra suntuosa, como o Coliseu, que era um símbolo do Império Romano, uma coisa gigantesca, onde eles faziam festas e
os gladiadores, aquelas histórias que você conhece. Quem poderia... Aliás, eu acho que nós temos uma imagem do Coliseu, hein? Essas são as ruínas do Coliseu. Isso aí foi construído para ser eterno, porque assim, era o sonho do Império Romano ter um lugar como esse. Eles construíram, gastaram lá tudo que eles podiam, escravos e tal, construíram esse negócio, tinha aqueles grandes shows de gladiadores, e isso era um símbolo do Império Romano. Agora, eu nunca tive lá, espero um dia ter oportunidade, mas se você já teve, ou se você um dia chegar no Coliseu e adentrar pela porta principal do Coliseu, se você for visitar, eu sei porque eu já vi em filmes, etc. Se você entrar pela porta principal do Coliseu, sabe com o que você vai se deparar? Coloca outra foto, por favor. Uma cruz. O maior símbolo do Império Romano, colocaram uma cruz na entrada do maior símbolo do Império Romano. Quem poderia imaginar como? Se não houvesse algo maior, sobrenatural, algo de Deus, se Jesus não fosse o Filho de Deus, como que isso poderia ser imaginado lá no primeiro século, ou no segundo, ou no terceiro, chegar a esse ponto do Coliseu, ter uma cruz. E sabe o que tem ali perto do Coliseu? Perto do Coliseu tinha um circo que Nero, o outro imperador, construiu, e ali é onde você ouve falar que os leões comiam os cristãos, então eles queriam matar todos os cristãos. Depois que Jesus morreu, a ideia era acabar com o movimento. Então, Nero construiu um outro mini coliseu ali para fazer os shows com os cristãos. Então, enchia de crente lá, abria as jaulas, os leões entravam e devoravam na frente de todo mundo. Ali, nesse lugar, um dos pescadorzinhos que andava com Jesus foi morto e crucificado de ponta cabeça, que é o Pedro. Ele foi morto nesse lugar e enterrado perto dali, que é tudo mais ou menos na mesma região. Sabe o que tem hoje, ali no lugar onde Pedro foi enterrado? Uma catedral, que leva o nome de São Pedro, Basílica de São Pedro. Olha o tamanho do monumento que foi construído por causa daquele pescadorzinho que andava com Jesus Cristo. O que eu quero dizer, gente, com tudo isso? O que eu quero dizer com tudo isso? Jesus Cristo não pode ter sido mais um profeta. Jesus Cristo não foi um homem comum, como muita gente diz. Jesus Cristo não foi mais um dos que vieram e que conduziram uma religião. Jesus não veio inaugurar uma religião. Jesus era o Filho de Deus que veio a esse mundo nos mostrar como nos reatar com o Pai, com Deus, como resgatar a nossa vida, nos salvar de nós mesmos, do pecado, nos libertar para a vida. Essa é a base da nossa fé, a pessoa de Jesus Cristo. Então, se algum dia alguém te perguntar, mas qual a sua fé? Jesus Cristo é a minha fé, a pessoa de Jesus Cristo. E o que é a sua fé? Eu creio, por tudo isso, por todas as evidências e tantas outras, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Essa é a nossa declaração de fé. Por isso que quando a gente batiza as pessoas, a gente pede que elas digam isso, do coração. Eu confesso Jesus Cristo como meu Salvador e Senhor. É reconhecer em Jesus o Senhor e Salvador, o Filho de Deus. Isso é a base da nossa fé. Sabe por que isso é importante? Isso é muito importante para ficar bem claro que a sua fé e a minha fé não dependem das circunstâncias ao nosso lado. Eu vou repetir, sabe por que isso é importante? Porque precisa ficar claro que a nossa fé, a base da nossa fé, não tem nada a ver com as circunstâncias. A base da nossa fé tem a ver com algo que aconteceu lá atrás, no século I. Aquela é a base da nossa fé, e essa pessoa de Jesus Cristo. Então, as circunstâncias são circunstâncias. Todos passamos por circunstâncias fáceis, difíceis e etc. Claro que nós sabemos que podemos contar com Deus nas dificuldades, mas não é esse o fundamento da minha e da sua fé. Digamos que a gente poderia passar a vida inteira em circunstâncias terríveis e não ser afetado na nossa fé, porque a nossa fé não tem a ver com as circunstâncias, tem a ver com a pessoa de Jesus Cristo. Bom, então,
como seria a minha e a sua vida? E aí, essa série a gente vai ter muito tempo para a gente imaginar. Como seria a minha e a sua vida se nós realmente confiássemos que Jesus é o Filho de Deus e que Deus, através de Jesus, se relaciona conosco. Que a hora que você dobra o seu joelho no seu quarto, você não está falando com as paredes. Você está falando com o Criador do universo. Como seria a sua e a minha vida se nós realmente crêssemos nisso? Se isso fosse verdade para a gente no nosso dia a dia. Se isso fosse real para mim e para você, a hora que você sai daqui, a hora que você está enfrentando um problema, como que seria a minha e a sua vida? Qual atitude você teria ao confiar em Deus? O que você faria se você realmente, o que você deveria fazer se você realmente confiasse em Deus? Essa é a segunda e última coisa que nós vamos aprender hoje. O que fazer com a nossa fé? Porque a fé, você crê nisso. Mas isso precisa te levar a uma atitude. A fé, crer em alguma coisa, tem que te levar a alguma atitude. Eu já falei isso acho que 2 vezes aqui, talvez vá falar mais umas 40 vezes, mas é assim mesmo. As coisas começam com uma crença, com uma coisa que você acredita, com um pensamento. Então a fé, a base de tudo é você crer. Quando você crê, isso te leva a uma ação. Então, eu falei aqui algumas vezes, usei lá um ditado, que eu até dei uma mudadinha aqui para hoje. Coloca lá no telão. Eu semeio um pensamento, vou colher uma ação. Eu semeio uma ação, vou colher um hábito. Cultivo o hábito, vou colher caráter. Cultivo o caráter, eu colho o meu destino. Isso é uma regra que nós aprendemos com a vida, isso é a verdade. Quando você muda uma coisa na sua mente, e começa e toma uma atitude a partir daquilo, essa atitude tomada repetidamente se torna um hábito, e esse hábito, coisa que você faz todo dia, acaba se tornando o seu caráter, porque caráter é característica. Então aquilo que você faz repetidamente é você. Quem é o fulano? Fulano é aquele que faz isso, isso, isso e isso, é o seu caráter. E o seu caráter, a coisa que você faz repetidamente, é o seu destino, é onde você vai chegar na sua vida. Vai depender do seu caráter. O seu caráter te leva para o seu destino. As coisas que você faz repetidamente, suas características, te levam a um destino. Eu fiz uma adaptação aqui para a gente pensar isso em relação à fé. A fé deveria nos levar a uma ação, a fazer alguma coisa. Essa ação, repetidamente, a gente precisa fazer repetidamente para ela se tornar um hábito, para ficar natural. Para ficar natural. Esse hábito vai acabar virando o nosso caráter cristão, vai virar o seu caráter. E o seu caráter é o que vai determinar o seu futuro. Então, quando você for imaginar uma situação diferente da que você está vivendo, se você consegue sonhar com uma coisa melhor para você, para a sua família, quando você consegue ter tempo e coração para você imaginar uma situação melhor para você, para o seu futuro, para a sua família, começa lá com a sementinha da fé. É no que você crê que precisa te levar a uma ação que aí vai acabar virando o que você realmente é e definindo o seu destino. Bom, qual é a ação imediata que a fé deveria levar a mim e a você? Tá bom, eu creio. Qual é o próximo passo? Vamos deixar o próprio Jesus falar com a gente qual é o próximo passo assim que você crê. Qual é o próximo passo? Qual é a primeira coisa que você deveria fazer? Eu sei que nós terminamos domingo passado uma série de 2 capítulos falando como fazer a sua fé crescer. Está lá no site da capela, você pode ir lá e assistir. Uma coisa não elimina a outra. Mas nós estamos voltando no começo, para a gente poder embarcar na viagem dessa série. A gente está voltando lá no cerne da questão, no fundamento. Qual ação que essa fé que você e eu professamos deveria nos levar assim imediatamente? Imediatamente. Então a gente vai ler um trecho que está lá no livro de João, no capítulo 13, e se você trouxe sua Bíblia, você pode
fazer as suas anotações aí do lado, ou depois você pode ler o capítulo todo na sua casa. Mas o cenário aqui, onde Jesus fala sobre isso, é um cenário bem tenso. Era aquele momento da ceia, que Jesus reuniu os principais seguidores dele, os 12, para, de uma certa forma, se despedir deles, porque Jesus já sabia o que ia acontecer. Em seguida, ele ia ser preso, torturado e crucificado. Então, vocês imaginam, e essa série vai motivar a gente a imaginar muito, imaginam como estava tenso o ambiente. Jesus estava prestes a morrer. Agora, imagina, se você sabe que você vai morrer daqui a poucas horas, provavelmente as suas palavras para alguém vão ser as mais importantes de todas, concorda? Jesus não ia, naquele momento, falar de alguma coisa que não fosse fundamental para aqueles discípulos, para aqueles seguidores dele. E Jesus não só falou, ele fez alguma coisa. Ele se levantou, lavou os pés dos discípulos, ensinando para eles que eles deveriam servir. Mas Jesus, depois disso, ele falou uma coisa que ele considera a mais importante para um seguidor dele. E é isso que a gente vai ler lá em João 13, versículo 34. Jesus falou assim para aqueles, imagina, os mais próximos dele. Ele falou assim: amigos, um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Sabe o que provavelmente alguns deles pensaram naquele momento? Ah, Jesus, isso aí eu já sabia. Talvez igual como alguns de vocês talvez estão pensando agora. Ah, isso eu já sei. Porque Jesus já tinha dado dicas disso aqui, já tinha falado sobre isso em outros momentos. Mas eu acredito, que Jesus falou isso na despedida, porque ele achava que isso era importante mesmo. E que provavelmente até aqueles que achavam que já sabiam, precisavam ouvir isso de novo. E precisavam prestar atenção nisso, porque era muito importante. Jesus estava querendo dizer que a fé, se vocês creem em mim, a primeira coisa que eu quero que vocês façam é amar uns aos outros, amar o seu irmão. Você fala, puxa, mas isso é tão antigo. É muito antigo, tem 2000 anos isso. Não estou inventando nada. O difícil é colocar em prática. Saber é fácil, colocar em prática é que é complicado. E aí, às vezes, eu e você ficamos patinando na vida porque a gente não faz a primeira coisa, ou a coisa mais importante que Jesus pediu para a gente fazer. Às vezes a gente tropeça aqui, tropeça ali. Ah, esse negócio de amar uns aos outros, eu já sei. Tá, mas você não está fazendo. E aí, como é que você quer que as coisas se endireitem na sua vida? Então, nessa hora, Jesus, ele fugiu das parábolas ou das metáforas, ele foi muito direto. E aí, no versículo seguinte, ele fala uma coisa que talvez você não tenha prestado muita atenção. Mas Jesus quis reforçar a importância disso. Sabe como que Jesus falou de novo sobre isso no versículo 35? Ele falou assim, no 34, amem-se uns aos outros, assim como eu vos amei, amem-se uns aos outros. No 35, com isso que eu acabei de falar, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Você se diz cristão. Nós todos, ou a maioria de nós nos dizemos cristãos. Pergunta é, como que você deveria ser conhecido nos lugares onde você frequenta? Qualquer lugar, aqui na igreja, na sua casa, no trabalho. Como que você deveria ser conhecido? Segundo Jesus Cristo, nós deveríamos ser conhecidos pela forma que nós amamos uns aos outros. Jesus está falando assim, com isso as pessoas vão saber que vocês são meus discípulos.
E isso vai levantar para alguns um monte de perguntas. Ah, mas espera aí, eu sei um monte de versículo, eu estudei a Bíblia, eu li um monte de coisa, eu fiz teologia, eu fiz aquilo, eu venho na igreja há 20 anos. Jesus não citou nenhuma dessas coisas. E eu não estou dizendo que elas não são importantes, mas Jesus não citou. Jesus não falou assim, vocês vão ser conhecidos como meus discípulos na medida que vocês tiverem um monte de diploma de estudo da Bíblia, cursos. Jesus não falou isso. Jesus nem falou que você tinha que ser perfeito, Jesus não falou que você tinha que ser santinho, como a gente ouviu hoje aqui no testemunho. Jesus não falou isso. Jesus falou assim, vocês vão ser reconhecidos como meus seguidores, meus discípulos, quando vocês amarem uns aos outros. Então, isso traz a gente para uma reflexão muito grande. Se a gente quer imaginar uma coisa melhor para as nossas vidas, um futuro melhor para as nossas famílias, a gente precisa resolver a base, o fundamento da nossa fé. Será que eu e você, eu me incluo, nós estamos todos juntos aqui, será que eu e você realmente amamos as outras pessoas? Assim como Jesus nos amou. O que significa assim como Jesus nos amou? O que Jesus fez por aqueles que Ele amava? Ele foi até a morte. Tá bom, eu vou ser ousado aqui, você não precisa ir até a morte, pode parar um pouco antes, mas o que você faz de verdade pelas outras pessoas? E de novo, eu falo, às vezes eu fico frustrado com pessoas que se dizem cristãos e ficam patinando na vida e não resolvem essa questão mais simples de todas. Não resolve. São pessoas egoístas, pensando só em si mesmas. Elas vêm à igreja para serem abençoadas. É para isso. Ela não vem para a igreja para louvar a Deus, para ter comunhão com os irmãos, para abençoar outras vidas. Não. Ou então, quando elas fazem alguma ação, pensando exclusivamente nelas mesmas. Não vai dar. Se a gente não resolver o fundamento, não adianta a gente subir os outros degraus. A gente precisa resolver a base. E sabe o que Jesus fala no mesmo capítulo? Olha que interessante que Jesus fala no mesmo capítulo. Ele fala assim, agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se o quê? Praticarem. O que a gente fica falando o tempo todo para nós mesmos, para as outras pessoas? Eu quero ser feliz. Não é isso que a gente fala? A gente quer ser feliz, é óbvio, e está certo, eu também quero, todos nós queremos, todos nós estamos buscando a felicidade, mas o que Jesus fala em relação à felicidade? Ele fala assim, se você amar as outras pessoas assim como eu amei vocês vão ser felizes. Se vocês colocarem isso em prática, vocês vão entender um monte de coisas que vocês não estão conseguindo entender hoje. Vocês vão conseguir reverter algumas situações que vocês não estão conseguindo reverter hoje, se vocês entenderem o que significa isso, colocar isso em prática. Quando vocês vêm à igreja, nós temos 2 grandes objetivos quando a gente vem na igreja. Primeiro, aliás, de novo, é o símbolo da cruz. Primeiro, louvar e adorar a Deus. É a verticalidade da cruz. Depois, ter comunhão com os outros. Abençoar as outras pessoas, ajudar as outras pessoas. É para isso que a gente se reúne. Não é tudo para mim, tudo para mim, tudo para mim. A gente se reúne para isso. E enquanto você não entender isso, meu irmão, de verdade, você está perdendo uma coisa importante, que é o que sustenta a sua fé e a sua vida. Está perdendo uma coisa muito importante. Então, pergunte-se a si mesmo, será que eu realmente, na prática, amo as demais pessoas? Será que eu me preocupo com as outras pessoas? Será que eu me preocupo com a pessoa que está sentada aqui do meu lado na igreja? Será que eu penso muito nela? Será que eu penso um pouquinho nela? Lá na sua casa, seu próximo que vive com você na sua casa, seu filho, sua mãe, seu pai, será que você realmente ama como Jesus te amou? Começa na sua casa, no próximo que está bem próximo de você. Mas também no seu GA,
Aquelas pessoas que estão ali com você, será que você realmente se importa com elas? Ou você está ali só por causa de você? Queridos, eu falo isso com todo o amor do meu coração. E eu falo isso para mim também. Eu também preciso sempre prestar atenção nisso. Porque a nossa tendência de todos nós é só pensarmos em nós mesmos, é sermos egoístas. Mas Jesus está falando assim, ame o seu próximo. Porque quando você ama o seu próximo, quando você compartilha a sua vida com o próximo, quando você compartilha o que você recebeu com o próximo, você fica mais feliz, é o que Jesus está falando. Você é mais feliz, a sua vida se transforma. Tem um versículo que diz o seguinte, que os nossos olhos são a candeia do nosso corpo, são o farolete, as lâmpadas do nosso corpo. Quando os nossos olhos são bons, todo o nosso corpo se torna em luz, fica iluminado. É bom. O que significa isso? A forma como você vê tudo ao seu redor, as outras pessoas, muda você. Muda você. Então, à medida que você é generoso, à medida que você se doa, à medida que você compartilha, à medida que você ama, à medida que você faz alguma coisa por alguém, ou por uma coisa que você crê, e aí, na sua igreja, quando você, na medida que você faz parte do corpo, na medida que você faz alguma coisa para que esse evangelho se espalhe, na medida que você ama desse jeito, você é transformado. E você vai ter sucesso em tudo que fizer. Você vai ser bem-sucedido em tudo que fizer. Isso é promessa de Jesus, não sou eu que estou falando. Felizes serão se praticarem essas coisas. É Jesus falando para mim e para você. Então imagine, se você tivesse essa fé nessa pessoa de Jesus Cristo, que te levasse a ter certeza que Deus está sempre com você, na dificuldade, na alegria, nos momentos de luto, nos momentos de muita felicidade. Como seria a sua vida se você realmente cresce nisso? Como seria a sua vida se você realmente cresce no que Jesus ensina? E que nós, a cada semana, nos esforçamos para compartilhar com vocês os ensinamentos de Jesus. Como seria a sua vida e a minha se realmente nós colocássemos essas coisas em prática? Que a gente não se esquecesse ao sair daqui, ou que a gente não falasse, que bonita essa palavra, mas acabasse nisso. Como seria? Imagine como seria a sua vida. Imagina como seria a sua vida se você fosse conhecido por amar aos outros. Alguém vê você passando na rua ali, aquele ali, o Ricardo, que está passando ali, cara, aquele cara ama as pessoas. Aquele cara é generoso, ele ajuda, ele serve, ele estende a mão. Como seria a nossa vida se fosse assim que nós fôssemos reconhecidos? Como Jesus nos sugeriu que fôssemos conhecidos. Como Jesus disse mais, assim vocês saberão quem são os meus discípulos. Então, quando você falar que você é cristão, meu irmão, quando você falar que você é crente, usa a palavra que você quiser. Acompanhado dessa palavrinha, vem assim, eu sou uma pessoa que amo os outros. É isso, é a primeira coisa, isso é a base da nossa fé. Mas então, como seria a nossa comunidade se todos nós que estamos aqui hoje, quase 300 pessoas, realmente colocássemos em prática isso? Passássemos a amar essas pessoas que estão aí no seu círculo, à sua volta. Amar esse ministério, a igreja de Deus, que Deus levantou nesse lugar. Amar servir a Deus. Abençoar outras pessoas, levar isso que vocês têm recebido para outras pessoas. Como seria? Qual o impacto que isso traria na nossa comunidade? Qual o impacto que isso traria em Londrina? Imagina como Londrina seria se a gente, a começar daqui, espalhasse isso por toda a cidade. Esse amor com que Deus nos amou, como Jesus nos amou, a gente estendesse esse amor às outras pessoas. Você pode imaginar que a sua vida e a minha vida seriam muito, 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 infinitamente melhores? Essa é a base do que nós cremos. Esse é o fundamento da nossa fé.
Jesus Cristo, Filho de Deus, que veio a esse mundo para nos resgatar, para nos religar com Deus e para nos ensinar a primeira e definitiva lição, que é o amor. Porque o dia que você entender isso e colocar em prática, as outras coisas vão acontecer quase que naturalmente. Você vai ficar tranquilo para você entender o resto do que Jesus ensinou. Mas se você pular essa partezinha, vai ser um pouco mais difícil, vai ser um pouco mais demorado, você vai perder muita coisa, até você descobrir essa verdade. Amém? Eu queria que a gente saísse hoje daqui com um compromisso de refletir sobre esse assunto. E principalmente, nos observar a nós mesmos, olhar para dentro de nós. Que tanto que eu sou cristão e eu faço isso. Aonde eu faço isso? Ou aonde eu preciso fazer isso? Amém? Senhor Deus, uma palavra tão simples, ao mesmo tempo tão difícil de colocar em prática. Nossa tendência, a minha tendência, Deus, é me preocupar com as minhas coisas, com a minha casa, com a minha família, e me esquecer do próximo, assim como é a tendência de todos nós. Essa é a nossa tendência natural, impulsionada pelo pecado que se instalou nesse planeta. Mas em nome de Jesus, nós queremos mudar essa dinâmica. Em nome de Jesus, Pai, nós queremos ser pessoas dignas de ser seus seguidores. E a forma como nós chegamos nisso é amando as outras pessoas, como o Senhor nos ensinou com tanta transparência, com tanta clareza. Nos ajude, Pai, nos ajude, sensibiliza o nosso coração, nos ajude a pensar no próximo. Nos ajude a pensar no próximo que trabalha junto com a gente durante a semana. Nos ajude a pensar no próximo que vive nas nossas casas, o próximo que divide a cama conosco. Nos ajude a amar como o Senhor nos amou. Nos ajude a amar o próximo dos irmãos da fé na comunidade, Senhor Deus. Ajude-nos a amar o próximo que nós ainda desconhecemos, Pai. Enche, Senhor Deus, o nosso coração de amor, para que possamos sonhar e imaginar dias melhores e alcançar esses dias melhores para as nossas famílias e para as nossas vidas, Senhor Deus. Foi o Senhor que falou isso. Foi o Senhor que prometeu. Por isso eu creio. E eu oro por cada vida, Senhor Deus, que o Senhor nos sensibilize para realmente despertar no coração não só o pensamento, não só a dedicação, mas o amor às outras pessoas, em nome de Jesus. Escutas meu clamor, se a noite escura está, tu és o meu louvor, tua luz me guiará. Não temerei, debaixo dos meus pés o inimigo está, és meu refúgio e força, tu me defenderás. Não temerei, eu sei quem vai à frente e quem me guiará. O Deus do universo sempre ao meu lado está. Seu reino é para sempre, sua mão me guiará. O Deus do universo sempre ao meu lado está. Minha força está em ti, tu me